Na feira da vila, um menino de 8 anos tropeça e cai no chão de terra batida. A mulher elegante que o acompanha fica parada, rígida como uma estátua, enquanto dezenas de pessoas observam em silêncio. O garoto se levanta sozinho, segurando uma muleta velha grande demais para seu tamanho, lágrimas escorrendo por seu rosto magro, e caminha sozinho enquanto todos sussurram e apontam. O que essa mãe milionária não percebe é que um homem observa tudo daquela feira. O que esse fazendeiro silencioso faz a seguir é inacreditável. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que toda criança merece ser protegida e valorizada, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Agora vamos voltar à nossa história. Um menino de 8 anos tropeça e cai no chão de terra batida da feira. A mulher elegante que o acompanha permanece parada, rígida como uma estátua, enquanto dezenas de olhares se viram para eles. O garoto se levanta sozinho, segurando uma muleta velha grande demais para seu tamanho. Lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto magro, e ali, entre as barracas de frutas e tecidos, um homem observa tudo. Rodrigo, um fazendeiro de 38 anos que há 5 anos não conversa com ninguém, além dos animais de sua fazenda, sente algo apertar em seu peito. Aquele olhar vazio do menino, aquela solidão dentro de uma multidão, ele conhece bem demais. É o mesmo vazio que o acompanha desde a noite em que perdeu tudo. Mas o que esse homem silencioso faria por aquela criança que nem conhecia? Algo que mudaria 3 vidas para sempre. Porque às vezes, um simples pedaço de madeira pode reconstruir muito mais do que uma perna. Pode reconstruir uma família inteira. Rodrigo Ferreira acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque tivesse muito trabalho, mas porque o silêncio da madrugada era mais suportável que o silêncio do dia. Sua fazenda ficava a 20 quilômetros da vila, escondida entre morros cobertos de mata e um vale onde a neblina demorava a subir. Era um lugar bonito, mas que respirava abandono. A casa principal, construída pelo avô dele, tinha 2 quartos que ninguém usava, uma sala com móveis cobertos por lençóis brancos e uma cozinha onde ele preparava café preto e pão duro todas as manhãs. O que Rodrigo realmente amava ficava nos fundos, um galpão enorme que ele havia transformado em oficina de carpintaria. Ali dentro, ferramentas penduradas com precisão militar nas paredes, bancadas de trabalho impecáveis, pilhas de madeira organizadas por tipo e tamanho. Cedro, mogno, pinos, ipê, cada uma com seu cheiro, sua textura, sua personalidade. Rodrigo conhecia madeira como outros homens conhecem pessoas, talvez até melhor. Ele passava 12, 14 horas por dia naquela oficina. Construía móveis, esculturas, caixas decorativas, qualquer coisa que mantivesse suas mãos ocupadas e sua mente longe das memórias. Porque quando parava, quando o silêncio ficava absoluto, ele ouvia. Ouvia o choro de um bebê que nunca teve chance de crescer. Ouvia a voz de Júlia, sua esposa, dizendo que estava tudo bem, que ela era forte. Mentiras que ambos acreditaram até ser tarde demais. 5 anos. 5 anos desde aquela noite no hospital. Júlia entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do esperado. As primeiras horas foram tranquilas, normais. Ela até ria entre as contrações, segurando a mão dele, fazendo planos para quando chegassem em casa com a filha nos braços. Uma menina. Iam chamá-la de Sofia. Já tinham o berço montado, o quarto pintado de amarelo suave, roupinhas dobradas na cômoda. Mas então algo deu errado. Rodrigo nunca entendeu exatamente o que. Os médicos usaram palavras técnicas que não fizeram sentido. Hemorragia, complicações. Fizeram o possível. Júlia morreu às 3 da manhã. A bebê, Sofia, nunca chegou a respirar fora do ventre da mãe. 2 vidas apagadas em questão de horas. Rodrigo saiu daquele hospital sozinho. Entrou com uma família, saiu com nada. Os primeiros meses foram os piores. Familiares tentaram ajudar, vizinhos levavam comida. O padre da vila aparecia para conversas que Rodrigo não ouvia. Ele acenava, agradecia mecanicamente e voltava para a fazenda, para a oficina, para o trabalho que o mantinha são, ou pelo menos vivo. Com o tempo, as pessoas pararam de tentar. Rodrigo ficou conhecido como o fazendeiro mudo, não porque não pudesse falar,
mas porque escolheu o silêncio. Ia à vila uma vez por mês, comprar mantimentos, ferramentas, nada mais. Não participava de festas, não ia à igreja, não aceitava convites. Vivia para o trabalho e o trabalho era tudo. Mas aquele sábado foi diferente. Precisava comprar pregos especiais para um projeto e a loja da vila era o único lugar que os vendia. Amarrou seu cavalo na praça central e caminhou até a ferragem. Era dia de feira. A praça estava cheia de barracas, gente comprando verduras, galinhas em gaiolas, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Rodrigo odiava multidões, mas não tinha escolha. Foi quando viu. O menino caiu bem na frente da barraca de tecidos. Suas mãos finas tentaram amortecer a queda, mas o rosto bateu na terra mesmo assim. A mulher que estava com ele, elegante demais para aquele lugar, vestido caro, bolsa de couro genuíno, ficou parada. Rodrigo viu o conflito em seu rosto. Ela queria ajudar, qualquer um podia ver isso, mas os olhares ao redor a prendiam como correntes invisíveis. As pessoas sussurravam, apontavam. Uma mulher idosa balançou a cabeça com pena. 2 homens riram baixinho, e o menino, sentado na poeira, limpava as lágrimas com o braço, tentando se recompor sozinho. Sua calça estava rasgada no joelho esquerdo, revelando não a perna que deveria estar ali, mas o coto que terminava alguns centímetros abaixo. Rodrigo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era pena, era reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de solidão, aquele tipo de dor silenciosa que a gente guarda, porque expressar dói mais ainda. O menino finalmente conseguiu se levantar, apoiando-se na muleta. Olhou para a mãe, com olhos que pediam algo que ela não estava conseguindo dar. E então eles foram embora. A mulher caminhando rápido, a cabeça baixa. O menino mancando atrás, cada passo um esforço visível. Rodrigo ficou ali parado muito depois deles sumirem, o pacote de pregos esquecido nas mãos. Aquela imagem do menino no chão, levantando-se sozinho, gravou-se em sua mente como ferro em brasa. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Deitado na cama vazia, olhando para o teto escuro, via apenas aquele rosto infantil marcado por lágrimas e poeira. Às 2 da manhã desistiu de tentar. Levantou, acendeu as luzes da oficina e ficou parado no centro do espaço, cercado por suas ferramentas, seu refúgio. Suas mãos começaram a se mover antes mesmo de seu cérebro processar a decisão. Pegou papel e lápis, começou a fazer esboços, uma prótese. Não as coisas pesadas e desajeitadas que vendia em lojas de equipamentos médicos. Algo leve, móvel, que uma criança pudesse usar para correr, brincar, ser criança. Rodrigo passou 3 dias apenas planejando. Pesquisou em livros velhos de anatomia que tinha guardados. Mediu proporções baseadas no que vira na feira. Calculou peso e distribuição de carga. Escolheu cedro para a estrutura principal, leve, mas incrivelmente resistente. Tiras de couro curtido para os ajustes. Almofadado com lã de carneiro tratada para evitar assaduras. A construção levou 3 semanas. Rodrigo trabalhava 16 horas por dia, parando apenas para comer alguma coisa e dormir algumas horas inquietas. Esculpiu a madeira com uma precisão que raiava a obsessão. Cada curva, cada articulação tinha que ser perfeita. Criou dobradiças no joelho que imitavam o movimento natural da articulação. Entalhes para ventilação. Um sistema de amarração que permitia ajustes conforme a criança crescesse. Quando finalmente terminou, ficou olhando para aquilo que criara. Não era apenas uma perna de madeira. Era uma obra de arte funcional, suave ao toque, bonita até. O cedro tinha tons dourados que brilhavam sob a luz da lamparina. As tiras de couro eram macias como seda. E funcionava. Rodrigo testou os movimentos, a flexibilidade, a resistência. Estava pronta. Mas aí veio o problema. Como entregar? Ele nem sabia o nome da mulher onde ela morava. Rodrigo não falava com pessoas há 5 anos. Não ia simplesmente aparecer na porta de alguém com uma prótese nas mãos. O que diria? Como explicaria? Foi um dos trabalhadores ocasionais que contratava para a manutenção da fazenda que resolveu o mistério sem saber. O homem estava consertando uma cerca quando mencionou casualmente. Aquela viúva rica comprou a fazenda dos Almeida. Dizem que o filho dela é aleijado, coitado. Ela vive trancada lá com o menino. Helena Almeida. Rodrigo ouvira o nome antes.
A viúva de um dos homens mais ricos da região, morto em acidente de carro junto com a perna do filho. Vivia na antiga fazenda Almeida, uma propriedade enorme a poucos quilômetros da vila, um lugar que costumava ter festas barulhentas e agora estava sempre silencioso. Rodrigo esperou até a lua nova, uma noite sem luz. Cavalgou até a propriedade dos Almeida perto das 2 da manhã. A casa principal era imponente, 3 andares, varanda ampla, jardins que já começavam a mostrar sinais de abandono. Todas as janelas escuras exceto uma no 2º andar, uma luz fraca que devia ser um abajur. Ele amarrou o cavalo longe, levou o embrulho com a prótese até a varanda principal, colocou ali cuidadosamente, escreveu um bilhete simples em um pedaço de papel. Para o menino corajoso da feira, que seus passos sejam firmes. Não assinou, não deu nenhuma indicação de quem era, apenas depositou aquilo ali como uma oferenda anônima e se afastou. Estava quase na cerca quando ouviu o rangido suave de uma janela sendo aberta. Olhou para trás instintivamente. No 2º andar, a silhueta de uma mulher na janela iluminada. Ela olhava diretamente para ele, embora na escuridão provavelmente só visse uma sombra. Rodrigo congelou por um segundo que pareceu eterno. Então virou e foi embora, cavalgando rápido para a proteção da noite. Não sabia que naquele momento algo mudara. Helena Almeida tinha visto, e Helena Almeida não esquecia. Helena não conseguiu dormir depois daquilo. Esperou o sol nascer, pegou o embrulho da varanda e o levou para dentro. O papel pardo estava úmido de orvalho, mas o conteúdo estava intacto. Quando desembrulhou e viu aquilo, sua respiração parou. Era a coisa mais bonita e mais triste que já vira. Uma perna. Alguém, alguma alma caridosa, desconhecida, havia construído uma perna de madeira para seu filho. Mas não era só isso. Era a atenção aos detalhes, o cuidado em cada curva, a suavidade do acabamento. Quem quer que tivesse feito aquilo, não fez por obrigação ou pena. Fez com amor. Agora me conta uma coisa. Cá entre nós, se você visse alguém, um completo estranho, fazer algo assim pelo seu filho, você conseguiria não se emocionar? Conseguiria não sentir que ainda existe bondade genuína no mundo? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você faria algo assim por uma criança desconhecida ou se acharia isso estranho demais. Helena acordou Gabriel às 7 da manhã, mais cedo que o normal. O menino resmungou ainda com sono, mas quando viu o que a mãe segurava, seus olhos se arregalaram completamente. — O que é isso? Perguntou sentando na cama. — É para você. Alguém deixou aqui durante a noite. Helena ajudou o filho a sentar na beira da cama, ajeitou a perna de madeira no coto. Os ajustes eram simples e intuitivos. Quando Gabriel se levantou pela primeira vez apoiado nela, cambaleou, mas não caiu. A perna se encaixava quase perfeitamente, como se tivesse sido feita especificamente para ele. Gabriel deu um passo, outro. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas diferentes das que Helena estava acostumada a ver. Não eram de dor ou frustração, eram de esperança. — Mãe, eu consigo andar. Sua voz era um sussurro maravilhado. Eu consigo andar de verdade. Nos dias seguintes, Helena tornou-se uma investigadora particular. Discretamente perguntou na vila sobre carpinteiros habilidosos. A maioria das pessoas apontou para os mesmos nomes, artesãos locais que faziam móveis básicos. Mas uma senhora idosa, dona de um armazém, mencionou algo diferente. Se quer trabalho realmente fino, só conheço um, Rodrigo Ferreira. Mas ele não aceita encomendas. Faz o que quer, quando quer. E não fala com ninguém há anos. Dizem que enlouqueceu depois que perdeu a esposa e a filha no parto. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Um homem marcado pela perda fazendo algo tão bonito para uma criança desconhecida. Tinha que ser ele. Tinha que ser esse Rodrigo. Levou 2 semanas para Helena juntar coragem de ir até a fazenda Ferreira. Levou Gabriel com ela, é claro. O menino não largava a perna de madeira. Dormia com ela perto da cama. Acordava pulando de animação para colocá-la. Havia uma luz nova em seus olhos. A fazenda era menor que a dela, mais simples, mas tinha algo de acolhedor nela. Campos bem cuidados, um curral limpo, galinhas ciscando no quintal. A casa principal era modesta, mas sólida, e dos fundos vinha o som de serra cortando madeira. Helena desceu da carruagem, ajudou Gabriel a descer.
O menino já estava mais ágil com a prótese. Conseguia se equilibrar melhor. Fica perto de mim, ela pediu, sentindo o coração bater rápido. Não sabia por que estava tão nervosa. Rodrigo ouviu vozes no quintal e parou de trabalhar. Visitas eram raras, indesejadas normalmente. Limpou a serragem das mãos e saiu do galpão, preparado para se livrar de quem quer que fosse educadamente, mas rapidamente. Então viu a mulher elegante da feira e o menino, usando a perna que ele fizera. O mundo parou. Rodrigo ficou ali parado na porta do galpão. Serragem nos cabelos, camisa suja de cola e verniz, olhos arregalados. Não conseguia se mexer, não conseguia falar, apenas olhava. Gabriel foi quem quebrou o silêncio. Com aquela falta de filtro que só crianças têm, ele soltou a mão da mãe e correu em direção a Rodrigo. Foi você que fez minha perna, gritou ele, a voz transbordando alegria. E então, antes que Rodrigo pudesse processar qualquer coisa, Gabriel jogou os braços ao redor de sua cintura e o abraçou com uma força que não parecia possível vir de um corpo tão pequeno. Obrigado, 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 o menino repetia, o rosto pressionado contra a camisa suja de Rodrigo. Rodrigo olhou para baixo, para aquela cabeça de cabelos castanhos pressionada contra ele, e sentiu algo quebrar. 5 anos de gelo, 5 anos de proteção, 5 anos de recusa em sentir qualquer coisa, tudo rachou e começou a desmoronar. Suas mãos, aquelas mãos calejadas que não tocavam outro ser humano há tanto tempo, subiram devagar e pousaram nos ombros pequenos. De nada, ele sussurrou, e sua voz saiu rouca, áspera de desuso. De nada, garoto. Helena observava a cena com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Havia algo de sagrado naquele momento, algo que ela não conseguia nomear, mas sentia até os ossos. Esse homem silencioso, marcado pela tragédia, havia dado a seu filho algo que ela, com todo o seu dinheiro, não conseguira dar: dignidade, liberdade, esperança. Quando Gabriel finalmente soltou Rodrigo e deu um passo para trás, o menino tinha o sorriso mais amplo que Helena vira desde o acidente. Meu nome é Gabriel, e esse é o melhor presente que eu já ganhei na vida inteira. Rodrigo olhou de Gabriel para Helena. Ela era bonita, percebeu ele com um sobressalto. Não a beleza artificial das mulheres ricas que via na vila, toda maquiada e arrumada. Era algo mais profundo. Olhos inteligentes, postura forte, mas com uma vulnerabilidade nas bordas. E a forma como olhava para o filho, com aquele amor feroz e protetor, mexeu com algo dentro dele. Não precisava ter vindo até aqui, ele disse, e odiou como sua voz soou fria. Não era o que queria transmitir. Precisava sim, Helena respondeu, dando um passo à frente. Precisava agradecer pessoalmente, e também preciso pedir algo. Ela respirou fundo. A perna está perfeita, mas Gabriel está crescendo. Em alguns meses vai precisar de ajustes. Vai precisar de alguém que entenda o que fez, que consiga manter e melhorar. Rodrigo ia recusar. Já abria a boca para dizer não, que não podia, que não trabalhava com pessoas. Mas então Gabriel olhou para ele com aqueles olhos castanhos cheios de esperança e as palavras morreram em sua garganta. Posso pagar, Helena acrescentou rapidamente. Qualquer valor que achar justo, ou, se preferir, podemos fazer uma troca. Tenho terras, colheitas, qualquer coisa que precise. Não quero dinheiro, Rodrigo ouviu-se dizer. Não foi por isso que fiz. Então, pelo que foi? Helena perguntou gentilmente. Rodrigo olhou para Gabriel, para a perna de madeira que o menino usava com tanto orgulho, e algo dentro dele se rendeu. Porque toda criança merece poder correr. Merece ser criança. Helena sentiu um nó na garganta. Então, aceita? Vai continuar ajudando ele? Rodrigo olhou para os dois, aquela mulher e aquele menino que apareceram do nada em sua vida perfeitamente controlada e solitária, e assentiu lentamente. Pode trazer ele aos sábados, para ajustes. Mas Gabriel tinha outras ideias. Posso vir mais vezes? Você pode me ensinar a fazer coisas de madeira, por favor? Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Você tem um galpão enorme. Deve ser incrível trabalhar ali. Rodrigo piscou, sem saber como responder. Foi Helena quem salvou a situação. Gabriel, não podemos abusar da gentileza do Sr. Rodrigo. Não é abuso, Rodrigo interrompeu, surpreendendo a si mesmo. Se ele quiser aprender, pode vir. E então,
Pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo Ferreira permitiu-se o menor dos sorrisos. Mas tem que ter cuidado. Ferramentas são perigosas. Vou ter, Gabriel prometeu solenemente. Prometo. Quando posso começar? Foi assim que começou. Uma simples visita de agradecimento, que se transformou em algo mais. Gabriel voltou no sábado seguinte, e no outro sábado, e então Helena começou a levá-lo às quartas também, apenas para garantir que a prótese estava confortável, que não estava causando feridas. Mas todos sabiam que não era só por isso. Gabriel florescia ali. Ele aprendeu a lixar madeira, a reconhecer os diferentes tipos, a segurar ferramentas corretamente. Rodrigo era um professor paciente, firme, mas gentil. Explicava as coisas quantas vezes fosse necessário, nunca perdia a paciência quando Gabriel errava. E Helena observava. Ficava sentada no quintal, ou às vezes na soleira da porta do galpão, vendo seu filho ser feliz de uma forma que não via há mais de 1 ano. Observava também Rodrigo, a forma como ele se movia, tão confortável em seu elemento, a concentração em seu rosto quando trabalhava, a gentileza nas mãos quando ensinava a Gabriel. Às vezes os olhos dele se encontravam através do galpão. Rodrigo ficava sem jeito, voltava rápido ao trabalho. Mas Helena via. Via a forma como ele olhava para Gabriel, não com pena, mas com um respeito genuíno. Via como ele às vezes sorria sem perceber quando Gabriel dizia algo engraçado, e sentia algo se mexer em seu peito, algo que não sentia há muito tempo, algo perigoso e tentador ao mesmo tempo. Os meses passaram. O verão deu lugar ao outono, o outono ao inverno. Gabriel precisou de 2 ajustes na prótese conforme crescia, e cada vez Rodrigo fazia com o mesmo cuidado meticuloso da primeira vez. A casa de Rodrigo, antes tão silenciosa, agora tinha risos ecoando aos sábados. O galpão tinha um banquinho pequeno especial para Gabriel, ferramentas do tamanho dele, projetos espalhados. Foi numa tarde de inverno, com chuva fina caindo lá fora, que tudo mudou. Gabriel havia adormecido no canto do galpão, exausto depois de ajudar Rodrigo a construir um cavalinho de madeira o dia todo. Helena cobriu o filho com um cobertor e foi até onde Rodrigo trabalhava, lixando uma peça. Ele adora isso aqui, ela disse suavemente. Adora você. Rodrigo parou de lixar, mas não olhou para ela. Ele é um bom garoto. É mais que isso. Helena encostou na bancada, olhando para o perfil de Rodrigo. Você devolveu algo a ele que eu pensei que estivesse perdido para sempre. A perna? A alegria. Helena sentiu lágrimas se formando. Desde o acidente, Gabriel vivia como se estivesse esperando o mundo acabar, com medo de tudo, de todos. E aqui, com você, ele é só uma criança feliz. Rodrigo finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E viu não a viúva rica, não a mulher elegante da feira. Viu alguém tão marcada pela dor quanto ele. Alguém que lutava todos os dias para manter as aparências enquanto se despedaçava por dentro. Você também parece diferente, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las. Menos tensa. Helena riu, um som baixo e triste. A família do meu falecido marido acha que sou uma fracassada como mãe, que deveria ter colocado Gabriel em uma instituição especializada onde ele poderia receber tratamento adequado. Suas mãos se fecharam em punhos, como se meu filho precisasse ser consertado, como se ele fosse quebrado. Ele não é quebrado. A voz de Rodrigo saiu firme, quase zangada. Ele é perfeito do jeito que é. Só precisava de uma chance. Eu sei disso. Helena virou-se para ele, os olhos brilhando. Mas eles não veem, ninguém vê. Só veem a perna que falta, não o menino incrível que está bem na frente deles. E eu, tentando protegê-lo, acabei também o escondendo. Tinha medo que o mundo o machucasse ainda mais. Tinha medo. Sua voz quebrou. E antes que soubesse o que estava fazendo, Rodrigo deu um passo à frente e a pegou pelos ombros. Você está fazendo o melhor que pode. Qualquer um pode ver isso. Você vê? Ela sussurrou, olhando para ele. E ali, com a chuva tamborilando no telhado, com Gabriel dormindo no canto, com a serragem flutuando no ar entre eles, Rodrigo percebeu algo aterrorizante. Ele estava começando a se importar. Não só com Gabriel, com Helena também. Eu vejo, ele disse baixinho.
Vejo uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho. Vejo alguém forte mesmo quando acha que está quebrando. Sua voz ficou ainda mais baixa. Vejo alguém que entende o que é perder algo precioso. Helena fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. Meu marido morreu no acidente. Naquele carro. Ele estava dirigindo bêbado, Rodrigo. Bêbado no meio do dia, porque não aguentava a pressão da família, dos negócios, de manter as aparências. E levou nosso filho junto. Gabriel perdeu a perna por culpa do pai. E você carrega essa culpa também, não carrega? Rodrigo perguntou gentilmente. Culpa por não ter impedido, por não ter visto os sinais, por ter deixado Gabriel entrar naquele carro. Como você sabe? Helena abriu os olhos olhando diretamente para ele. Porque eu sei o que é culpa. Rodrigo soltou os ombros dela, mas não se afastou. Sei o que é acordar todo dia e pensar em todas as coisas que poderia ter feito diferente. Eu poderia ter insistido para Júlia ir ao hospital mais cedo. Poderia ter questionado mais os médicos. Poderia ter salvado ela, Helena completou. Sim, a palavra saiu como um suspiro cansado. Eu poderia ter salvado elas, minha esposa, minha filha, mas não salvei. E tenho que viver com isso. Helena estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dele. Rodrigo congelou, mas não se afastou. O toque era suave, quente, humano. Você salvou meu filho, ela disse. Talvez não possa trazer sua família de volta, mas deu uma família a Gabriel. Deu a ele um lugar onde pode ser ele mesmo. E me deu... Ela hesitou. Esperança de que ainda existe bondade verdadeira no mundo. Rodrigo cobriu a mão dela com a sua. Ali estavam, 2 corações quebrados, 2 almas marcadas pela perda, encontrando consolo um no outro. Não era amor, ainda não, mas era algo. Era uma conexão, uma compreensão que ia além das palavras. Helena, Rodrigo disse seu nome pela primeira vez, e soou como uma oração. Eu não sou bom para você, não sou bom para ninguém. Sou só um fazendeiro solitário que mal consegue cuidar de si mesmo. Você é um homem que deu 3 semanas de sua vida para construir uma perna para uma criança desconhecida. Helena rebateu. Você é um homem que ensina com paciência, que trata meu filho como uma pessoa, não como uma tragédia. Você é exatamente o tipo de homem que eu preciso na minha vida, que Gabriel precisa na vida dele. A mão de Rodrigo tremeu contra a dela. 5 anos. 5 anos desde que tocara outro ser humano com intenção, com carinho. E de repente queria mais. Queria puxar Helena para perto. Queria segurar ela e não soltar nunca mais. Queria preencher o vazio que carregava desde a morte de Júlia. Mas tinha medo. Medo de se abrir e perder de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de que Helena percebesse o vazio que ele realmente era por dentro e fosse embora. Foi Gabriel quem salvou o momento. O menino resmungou em sono, se virando sob o cobertor. Helena e Rodrigo se afastaram rapidamente, ambos corando como adolescentes pegos em algo proibido. Eu deveria levar ele para casa, Helena disse, sua voz um pouco trêmula. Está ficando tarde. Sim. Rodrigo assentiu sem olhar para ela. Claro. Mas enquanto Helena acordava Gabriel gentilmente e o ajudava a se levantar, enquanto eles se preparavam para ir embora, os olhares se encontraram mais uma vez. Que algo passou entre eles. Uma promessa silenciosa. Um reconhecimento. Isso não tinha acabado. Na verdade, mal tinha começado. Os meses que seguiram foram os mais confusos da vida de Rodrigo. Gabriel continuava vindo, aprendendo, rindo, enchendo a fazenda de vida. Mas agora Helena também ficava mais. Não apenas observando, mas participando. Ajudava na horta, alimentava as galinhas, preparava almoço para os 3 e conversavam. Muito, sobre tudo e nada. Helena contava sobre sua vida antes de se casar, sobre os sonhos que teve e abandonou. Rodrigo falava sobre sua infância com os avós, sobre como aprendeu carpintaria, sobre as memórias boas que tinha de Júlia antes do fim. Havia uma facilidade entre eles agora, um conforto. Rodrigo pegou-se esperando ansiosamente pelas quartas e sábados. Pegou-se arrumando a casa um pouco mais, tomando banho antes deles chegarem, trocando de camisa limpa. Foi Gabriel quem notou primeiro, é claro. Crianças sempre notam. Numa tarde de primavera, com flores nascendo por todo lado,
O menino olhou de Rodrigo para sua mãe e de volta com um sorriso travesso. Vocês gostam um do outro, ele disse, sem rodeios. Helena quase deixou cair a xícara de café. Gabriel, que jeito é esse de falar? Mas é verdade, Gabriel insistiu. A mamãe fica toda boba quando olha para você, Rodrigo. E você sorri muito mais quando ela está aqui. Eu posso ver. Rodrigo não sabia onde enfiar a cara. Sentiu o rosto esquentar de um jeito que não sentia desde a adolescência. Gabriel, eu acho bom. Gabriel continuou, balançando as pernas no banco. Seria legal se você fosse meu pai de verdade. Aí eu poderia morar aqui e trabalhar na oficina todo dia e... Gabriel, para. A voz de Helena era firme, mas gentil. Essas coisas não são simples assim. Por que não? Gabriel perguntou com a lógica implacável de uma criança de 8 anos. Vocês gostam um do outro. Eu gosto dos dois. Todos ficamos felizes juntos. Qual é a parte complicada? Helena olhou para Rodrigo, vermelha até as orelhas. Desculpa, ele não tem filtro nenhum. Mas Rodrigo não estava olhando para Gabriel. Estava olhando para Helena. E de repente, com a clareza de um raio caindo, percebeu algo. O garoto tinha razão. Eles eram felizes juntos. Mais felizes do que tinham direito de ser, considerando tudo que haviam passado. Helena, ele disse, e sua voz estava rouca de novo. Posso falar com você? Em particular? Gabriel fez um som que definitivamente significava eu sabia, mas Helena apenas assentiu. Eles saíram do galpão, caminharam até o pequeno pomar atrás da casa. As árvores estavam florescendo, o ar cheirando doce e fresco. Desculpa pelo Gabriel, Helena começou, mas Rodrigo balançou a cabeça. Não peça desculpas, ele pode estar certo. Rodrigo respirou fundo, reunindo coragem. Helena, eu passei 5 anos me escondendo. Do mundo, das pessoas, de mim mesmo. E então você e Gabriel aparecem e de repente eu estou vivo de novo. Estou sentindo de novo. E é aterrorizante porque eu pensei que tinha enterrado essa capacidade junto com Júlia. Helena estava muito quieta, apenas ouvindo. Lágrimas se formavam em seus olhos, mas ela não as deixou cair. Mas a verdade, Rodrigo continuou, é que eu gosto de você. Gosto muito. Gosto da forma como você ama, Gabriel. Como você é forte mesmo quando está com medo. Como você me faz querer ser melhor. E eu sei que não sou muito. Sou só um carpinteiro solitário em uma fazenda isolada. Mas se você me der uma chance... Helena não o deixou terminar. Deu um passo à frente e o beijou. Foi suave, tímido, tentativo. Mas quando Rodrigo respondeu, puxando-a para perto, o beijo se aprofundou. 5 anos de solidão, de dor, de saudade, tudo derramando naquele contato. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Você é tudo que eu quero, Helena sussurrou contra os lábios dele. Você e essa vida simples, longe da pressão, das expectativas, das pessoas cruéis que julgam meu filho. Aqui é onde somos felizes, aqui é onde pertencemos. Rodrigo pressionou a testa contra a dela, os olhos fechados. Tenho medo, ele confessou. Medo de perder de novo, medo de não ser suficiente. Eu também tenho medo, Helena admitiu. Mas estou mais com medo de não tentar, de deixar a felicidade escapar porque estou muito assustada para alcançá-la. Eles ficaram ali, abraçados sob as árvores floridas, 2 corações feridos começando a sarar juntos. E na porta do galpão, Gabriel observava com o maior sorriso do mundo no rosto. Mas é claro que a felicidade nunca vem sem obstáculos, especialmente quando há dinheiro e poder envolvidos. A notícia de que Helena estava passando tempo com um fazendeiro comum, levando Gabriel para uma fazenda simples, ao invés de buscar tratamento apropriado, chegou rapidamente aos ouvidos da família Almeida. Dona Beatriz, a sogra de Helena, era uma mulher de 62 anos acostumada a ter tudo do seu jeito. Sua família controlava negócios na região há 3 gerações. Quando seu filho morreu, deixando Helena como única herdeira e guardiã de Gabriel, ela aceitou a contragosto. Mas agora havia uma oportunidade. A reunião foi marcada em um escritório em cartório na cidade maior. Helena recebeu a convocação com o coração pesado. Sabia o que estava vindo. Levou Rodrigo com ela, apesar das objeções iniciais dele. Você não precisa enfrentar isso sozinha, ele dissera quando ela contou sobre a convocação. Eu vou com você.
O escritório era intimidador. Madeira escura, livros em prateleiras altas, o cheiro de papel velho e poder. Dona Beatriz estava sentada do outro lado de uma mesa enorme, ladeada por 2 advogados de terno caríssimo. Helena, ela cumprimentou friamente. Seus olhos se moveram para Rodrigo, avaliando e claramente achando-o insuficiente. E você trouxe companhia. Rodrigo é meu amigo, Helena disse firmemente, sentando-se. Rodrigo ficou em pé atrás dela, uma presença silenciosa, mas protetora. Sim, tenho ouvido falar desse amigo. Dona Beatriz abriu uma pasta na mesa. Tenho também ouvido que você está negligenciando o tratamento médico de Gabriel em favor de visitar essa fazenda regularmente. Não estou negligenciando nada, Helena rebateu. Gabriel está mais saudável e feliz do que esteve em 1 ano. Feliz não é saudável, um dos advogados interveio. A criança precisa de fisioterapia profissional, acompanhamento psicológico, educação especial. Não passar seus dias brincando em uma fazenda. Gabriel está recebendo tudo o que precisa, Helena disse, a voz tensa. De um carpinteiro? Dona Beatriz riu, sem humor. Helena, seja razoável. Você não está em condições emocionais para tomar decisões sobre o bem-estar de Gabriel. Está claramente formando apegos inadequados. Este homem, ela apontou para Rodrigo com desprezo, não tem qualificações, não tem posição social, não tem nada a oferecer. Rodrigo sentiu a raiva ferver dentro dele, mas se manteve quieto. Isso não era sobre ele. Era sobre Helena e Gabriel. Estamos preparados para entrar com uma ação de custódia, o segundo advogado disse, colocando papéis na mesa, alegando negligência emocional e médica. Temos testemunhas que confirmam que você tem escondido Gabriel de eventos sociais, que tem recusado tratamentos recomendados, que está em um relacionamento inapropriado, que afeta seu julgamento como mãe. O sangue de Helena gelou. Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, Dona Beatriz disse. A menos que você concorde voluntariamente a colocar Gabriel sob nossos cuidados. Temos uma excelente instituição em mente. Ele receberá os melhores cuidados, a melhor educação. E você poderá visitá-lo regularmente, é claro. Vocês querem tirar meu filho de mim. A voz de Helena estava trêmula de fúria e medo. Isso não tem nada a ver com o bem-estar dele. É sobre controle, sobre as empresas, o dinheiro. É sobre dar a essa criança a vida que ela merece. Dona Beatriz retrucou. Uma vida que você claramente não pode fornecer enquanto estiver distraída. Foi então que Rodrigo falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, mas firme. Com todo respeito, senhora, a senhora não sabe nada sobre o que Gabriel merece. Todos os olhares se viraram para ele. Dona Beatriz o olhou como se um dos móveis tivesse começado a falar. E você seria? Rodrigo Ferreira, o carpinteiro inadequado. Ele deu um passo à frente. E conheço Gabriel há 6 meses. Sei que ele adora construir coisas de madeira. Sei que ele tem medo de tempestades, mas adora a chuva. Sei que seu sonho é ser veterinário porque ama animais. Sei que ele é inteligente, corajoso e gentil. E sei que ele ama sua mãe mais que qualquer coisa no mundo. Lindo discurso, um dos advogados disse sarcasticamente. Mas não relevante para... Deixe-o falar, Helena interrompeu, sua voz firme agora. Ela sabia onde Rodrigo estava indo com isso. Gabriel não precisa de uma instituição, Rodrigo continuou. Não precisa de pessoas que o vejam como um problema a ser resolvido. Precisa de amor, de aceitação, de liberdade para ser uma criança. E isso é exatamente o que Helena dá a ele. Todo, maldito, dia. Linguagem, Sr. Ferreira, Dona Beatriz disse geladamente. Não, sabe o que é linguagem? Rodrigo inclinou-se sobre a mesa encarando a mulher. Chamar uma criança de 8 anos de incapacitado ou limitado, ou qualquer outro termo educado que vocês usam para dizer que acham que ele não é bom o suficiente. Gabriel não é limitado. Vocês é que são, por não conseguirem ver além de uma perna que falta. O silêncio na sala era denso. Dona Beatriz estava vermelha de raiva. Você não tem direito de me falar assim. Você não é nada para essa família. Você está certa, Rodrigo disse, endireitando-se. Eu não sou nada. Sou só o homem que viu um menino caído no chão da feira, sozinho e assustado, enquanto a família dele estava ocupada demais se preocupando com aparências para ajudá-lo. Sou só o homem que passou noites sem dormir,
construindo algo que devolvesse dignidade a essa criança. Sou só o homem que vê Gabriel exatamente como ele é. Perfeito. Helena estava chorando agora, mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de gratidão, de amor, de esperança. Essa reunião acabou. Ela disse, levantando-se: "Vocês querem brigar por Gabriel? Tragam, mas vou lutar com tudo que tenho, porque ele é meu filho, e eu não vou deixar vocês o destruírem com sua crueldade disfarçada de preocupação. Vamos nos ver no tribunal, então", Dona Beatriz disse, juntando seus papéis. "E tenha certeza, Helena, que vamos ganhar. Você não tem como nos vencer." Helena apertou a mão de Rodrigo enquanto saíam do escritório. E ali, naquele corredor frio e impessoal, ela percebeu algo. Talvez não pudesse vencer sozinha. Mas não estava sozinha. Não mais. Os meses seguintes foram os mais difíceis que Helena já enfrentara. A batalha legal foi brutal. Dona Beatriz contratou investigadores particulares que seguiram Helena e Gabriel por semanas. Tiraram fotos de Gabriel trabalhando no galpão, brincando no curral, até mesmo dormindo no sofá da casa de Rodrigo durante uma tarde quente. Distorceram tudo. Apresentaram as fotos como evidência de negligência. A criança está sendo forçada a trabalho infantil. Está sendo exposta a ambientes perigosos sem supervisão adequada. A mãe está mais interessada em seu relacionamento romântico inadequado do que no bem-estar do filho. Helena chorava todas as noites. Rodrigo assegurava, sussurrando que tudo ficaria bem, mas ele mesmo não tinha certeza. Como um carpinteiro simples e uma viúva lutando contra a família mais poderosa da região podiam ter chance. Foi Gabriel quem mais sofreu. Ele não entendia por que de repente havia estranhos tirando fotos, fazendo perguntas, olhando para ele como se fosse um animal em exposição. Começou a ter pesadelos de novo, acordando gritando que não queria ir embora, que queria ficar com a mãe e com Rodrigo. Uma noite, 2 semanas antes da audiência crucial, Gabriel desabou completamente. Helena e Rodrigo estavam na varanda da fazenda quando o ouviram chorando no quarto. Correram para dentro e o encontraram encolhido na cama, soluçando descontroladamente. "Eles vão me levar." Gabriel chorou quando Helena o pegou no colo. Ouviu os adultos na vila falando: "Dizem que vou para um lugar onde vou ficar longe de você, que você não me quer mais." "Isso não é verdade", Helena disse desesperada. "Gabriel, olha para mim. Você é tudo para mim. Tudo. Eu jamais, jamais vou deixar alguém tirar você de mim." "Mas e se eles conseguirem?" Gabriel olhou para ela com olhos inchados. "E se o juiz disser que tenho que ir? Você não vai poder me impedir." Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama. "Ei, campeão, olha aqui." Esperou até Gabriel olhar para ele. "Você se lembra quando estava fazendo aquele cavalinho de madeira e a perna quebrou? Lembra que você achou que estava tudo arruinado?" Gabriel assentiu, fungando. "Mas a gente consertou, não foi? Encontramos uma forma, e ficou ainda mais forte que antes." Rodrigo limpou as lágrimas do rosto do menino com o polegar. Às vezes as coisas parecem impossíveis, mas quando a gente não desiste, quando a gente luta pelo que ama, encontra um jeito. "Você promete?" Gabriel perguntou em voz pequena. Rodrigo olhou para Helena. Viu o pânico em seus olhos. Ele não podia prometer. Não tinha como. Mas vendo aquela criança, aquele menino maravilhoso que trouxera luz de volta à sua vida, não conseguiu fazer nada além de dizer: "Prometo. Não vou deixar isso acontecer." E naquele momento Rodrigo tomou uma decisão. Na manhã seguinte, apareceu na porta de Helena com um plano. "Vou testemunhar." "O quê?" Helena estava confusa. "Na audiência. Vou testemunhar sobre Gabriel, sobre como ele está melhor, mais feliz, mais saudável. Vou mostrar ao juiz exatamente o que aquela família está tentando destruir." "Rodrigo, você odeia multidões. Você não fala com pessoas. Vai ser... Vou fazer." Ele interrompeu firmemente. "Por Gabriel. Por você. Por nós." Helena jogou os braços ao redor dele, chorando de alívio e amor. "Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada." Rodrigo passou a semana seguinte preparando. Não apenas seu testemunho, mas algo mais. Ele documentou tudo. Tirou fotos de Gabriel trabalhando, aprendendo, rindo. Anotou cada progresso, cada momento. Construiu um portfólio completo da transformação do menino. E fez mais uma coisa. Algo que nem contou para Helena.
O dia da audiência chegou como uma sentença. Helena estava pálida, vestida formalmente, mãos tremendo enquanto segurava a bolsa. Gabriel estava com ela, quieto e assustado, usando sua melhor roupa e a perna de madeira que Rodrigo fizera, agora no terceiro ajuste, desde que se conheceram. A sala do tribunal era intimidante. Dona Beatriz estava lá com seu exército de advogados. Do outro lado, Helena tinha um único advogado, um homem idoso, mas respeitado, que aceitou o caso por simpatia. E Rodrigo. Rodrigo estava ali, desconfortável no terno emprestado. Mas ali, o julgamento começou. Os advogados de Dona Beatriz apresentaram seu caso como esperado: negligência, comportamento inadequado, ambiente inadequado para uma criança com necessidades especiais. Eles tinham testemunhas, fotos, relatórios médicos que supostamente mostravam como Gabriel precisava de cuidados institucionais. Foi humilhante. Helena teve que sentar ali e ouvir pessoas pintarem um retrato dela como uma mãe terrível, descuidada, mais interessada em romance do que no filho. Então chegou a vez da defesa. O advogado de Helena chamou testemunhas. O médico de Gabriel, que confirmou que o menino estava saudável, bem nutrido, sem sinais de negligência. A professora particular que Helena havia contratado, que falou sobre como Gabriel era inteligente e curioso. E então, Rodrigo foi chamado. Ele caminhou até o banco das testemunhas com as pernas tremendo. Não estava em um tribunal há... Nunca estivera em um tribunal. Juramentou dizer a verdade e sentou-se, as mãos suando. Senhor Ferreira, o advogado de Helena começou. Pode nos contar como conheceu Gabriel Almeida? Rodrigo respirou fundo e começou a falar. Ele contou sobre a feira, sobre o menino caído, sozinho, humilhado, sobre a mulher que não conseguiu ajudá-lo por medo dos julgamentos ao redor. Contou sobre as noites que passou construindo a prótese, sobre por que fez aquilo. Eu perdi minha esposa e minha filha há 5 anos, ele disse, a voz embargada, mortas em complicações de parto, e desde então vivi como um fantasma. Acordava, trabalhava, dormia, não era viver, era apenas existir. O tribunal estava completamente silencioso. Até os advogados de Dona Beatriz haviam parado de folhear papéis. Mas então vi Gabriel, Rodrigo continuou. Vi um menino que tinha todas as razões do mundo para desistir, para se esconder, para deixar o mundo vencê-lo. E ele estava lá, tentando, lutando para se levantar. E pensei que talvez pudesse fazer algo, alguma coisa pequena que fizesse diferença. Ele olhou para Gabriel, que estava sentado ao lado de Helena, olhos arregalados. E fiz a prótese. Deixei na porta dele sem esperar nada em troca. Mas então eles voltaram. E Gabriel não apenas voltou, ele ficou. Ele quis aprender, quis crescer, quis ser parte da minha vida. E sem perceber, ele me salvou tanto quanto qualquer coisa que eu pudesse ter feito por ele. E a relação com a senhora Almeida? O advogado perguntou. Rodrigo encarou Dona Beatriz diretamente. Helena é a melhor mãe que Gabriel poderia ter. Ela o ama de uma forma que a maioria das pessoas não consegue nem compreender. Feroz, protetora, mas também gentil. Ela dá liberdade a ele para ser quem é, não quem as pessoas acham que ele deveria ser. Ele alcançou dentro do paletó e tirou um envelope grosso. Trouxe algo, com a permissão do tribunal. O juiz, um homem de meia idade com expressão cansada, acenou. Prossiga. Rodrigo se levantou, aproximou-se e entregou o envelope ao juiz. São fotos. Um diário fotográfico de Gabriel nos últimos 6 meses. Não das fotos distorcidas que a acusação apresentou. São as verdadeiras. Gabriel aprendendo a trabalhar com madeira. Rindo, correndo, alimentando galinhas, subindo em árvores, sendo uma criança. O juiz abriu o envelope, começou a folhear. Rodrigo viu quando a expressão dele mudou. Suavizou. Também, Rodrigo continuou, anotações minhas sobre cada ajuste que fiz na prótese, cada melhoria. Você pode ver pelas datas como Gabriel cresceu, como ficou mais forte, como seus hematomas e ferimentos que ele tinha quando o conheci desapareceram completamente. Objeção. Um dos advogados de Dona Beatriz se levantou. Isso não é evidência formal. É observação documentada de alguém que passa tempo significativo com a criança. O juiz retrucou.
Vou permitir. Rodrigo voltou ao banco. Aquela mulher, ele apontou para Dona Beatriz, diz que Gabriel precisa de uma instituição, precisa de tratamento especializado. Mas eu pergunto, tratamento para quê? Para a perna que falta? Porque Gabriel não precisa ser consertado. Ele só precisa de suporte, de amor, de chance de ser quem é. E isso é exatamente o que Helena dá a ele. Sua voz ficou mais forte, mais apaixonada. Conheço o vazio de perder uma família. Conheço o que é viver sem propósito. E esses últimos 6 meses, vendo Gabriel florescer, vendo Helena lutar contra tudo e todos para proteger seu filho, isso me deu algo que pensei que tinha perdido para sempre. Esperança, propósito, família. Ele olhou diretamente para o juiz. Se o senhor tirar Gabriel de Helena, não estará salvando ele. Estará destruindo ele. E destruindo a mulher que daria a vida para protegê-lo. Tem mais alguma coisa, senhor Ferreira? O juiz perguntou gentilmente. Sim. Rodrigo se levantou de novo. Gostaria de pedir permissão para Gabriel fazer seu próprio testemunho. Murmurinhos explodiram no tribunal. Dona Beatriz se levantou bruscamente. Absolutamente não. A criança já passou por trauma suficiente. A criança tem o direito de ser ouvida sobre seu próprio futuro, o juiz disse pensativamente. Olhou para Gabriel. Gabriel, você gostaria de falar? Gabriel olhou para Helena, que estava chorando silenciosamente. Ela assentiu, encorajadora. O menino se levantou, as pernas tremendo um pouco, mas firmes na prótese de madeira. Caminhou até o banco, foi ajudado a subir. Juramentou dizer a verdade com voz trêmula, mas clara. Gabriel, o juiz disse gentilmente, você entende por que está aqui? Sim, senhor. Gabriel assentiu. A vovó Beatriz quer me levar da minha mãe. E o que você acha disso? Gabriel respirou fundo. E então, com a honestidade brutal que só uma criança de 8 anos possui, falou, acho que é errado. Minha mãe me ama. Ela cuida de mim. E eu sou feliz com ela. Mas sua avó diz que você precisa de tratamento especial. O juiz observou. Preciso não. Gabriel balançou a cabeça. Rodrigo me fez essa perna. Ele bateu na prótese de madeira. Ela é melhor que qualquer coisa dos médicos. Me deixa correr, brincar, fazer coisas. E eu aprendo na fazenda. Aprendo sobre animais, sobre plantas, sobre madeira. Aprendo mais lá que aprenderia em qualquer escola chique. E você se sente seguro lá? Me sinto amado. Gabriel olhou para Helena e Rodrigo. Minha mãe me faz feliz. Rodrigo me faz feliz. Na fazenda eu não sou o menino aleijado. Sou só Gabriel. E é assim que eu quero ser. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Rodrigo estava tenso, mãos cerradas em punhos, cada músculo preparado para lutar se necessário. Gabriel, o juiz disse suavemente, se eu permitisse que você ficasse com sua mãe, o que vocês fariam? O menino iluminou. Vamos ser uma família. Mamãe vai casar com Rodrigo e vamos todos morar juntos. E eu vou ter um pai de verdade que me ama e... Gabriel, Helena sussurrou mortificada, mas também meio rindo através das lágrimas. O juiz não conseguiu reprimir um sorriso. Olhou para Rodrigo, que estava vermelho até as orelhas. É verdade, senhor Ferreira. Rodrigo se levantou lentamente. Olhou para Helena, viu o amor e esperança em seus olhos. Olhou para Gabriel, viu o menino que salvara e que o salvara de volta. E tomou a decisão mais fácil e mais aterrorizante de sua vida. Sim, excelência, ele disse. Se Helena aceitar, eu gostaria de me casar com ela. De ser pai para Gabriel. De ser a família que eles merecem. Helena tampou a boca com as mãos, soluçando agora. O tribunal explodiu. Dona Beatriz estava furiosa, seus advogados tentando protestar. Mas o juiz bateu o martelo pedindo ordem. Senhor Ferreira, sente-se, ele ordenou. Gabriel, você pode voltar para sua mãe agora. Quando todos estavam em silêncio novamente, o juiz revisou os papéis diante dele por longos minutos. A tensão era insuportável. Finalmente ele olhou para cima. Esse é um caso incomum, mas também é incrivelmente claro. Dona Beatriz se inclinou para a frente vitoriosa. Não vejo evidência alguma de negligência por parte da senhora Almeida, o juiz continuou. Vejo uma mãe dedicada fazendo o melhor possível em circunstâncias difíceis. Vejo uma criança saudável, feliz e bem ajustada. E vejo uma tentativa de usar o sistema legal para satisfazer agendas pessoais e ganância. A vitória sumiu do rosto de Dona Beatriz. O pedido de custódia é negado, o juiz declarou.
Além disso, estou ordenando que a família Almeida mantenha distância de Gabriel e da senhora Helena até nova ordem. Qualquer tentativa futura de interferir na custódia será vista como assédio. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. O que aconteceu depois foi um borrão. Helena e Gabriel correram para Rodrigo, abraçando-o tão forte que mal conseguia respirar. Os três choravam, riam, seguravam-se uns aos outros como se fossem desaparecer se soltassem. Dona Beatriz saiu furiosa, seus advogados atrás dela. Mas Helena nem notou. Estava ocupada demais beijando Rodrigo, sussurrando "Eu te amo, eu te amo, eu te amo" contra seus lábios. Do lado de fora do tribunal, com o sol brilhando forte depois de semanas de chuva, Rodrigo pegou a mão de Helena e se ajoelhou ali mesmo, na frente de Gabriel e dos estranhos que passavam. "Helena Almeida", ele disse, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. "Você me devolveu a vida quando eu achava que tinha acabado. Aceita se casar comigo?" "Sim!" Helena riu e chorou ao mesmo tempo. "Sim, sim, 1000 vezes sim!" Gabriel pulava ao redor deles, gritando: eu vou ter um pai de verdade." E ali, naqueles degraus do tribunal, 3 pessoas que haviam perdido tanto, finalmente encontraram o que procuravam. Não eram uma família perfeita, mas eram perfeitos um para o outro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido ouvinte. Você acha que é possível reconstruir uma vida depois de perder tudo? Que um simples ato de bondade pode mudar destinos inteiros? Para o vídeo, 1 minutinho, e vai nos comentários contar se você acredita em segundas chances ou se acha que algumas perdas são grandes demais para serem superadas. 6 meses depois, eles se casaram na fazenda de Rodrigo. Foi uma cerimônia pequena, íntima. Apenas alguns amigos próximos, vizinhos que haviam apoiado Helena durante o julgamento e o padre da vila que insistiu em oficiar mesmo Rodrigo, não tendo ido à igreja em anos. Gabriel foi o padrinho, orgulhoso no seu terno novo, usando a prótese que Rodrigo havia decorado especialmente para a ocasião com entalhes delicados. Ele carregou as alianças com tanta seriedade que várias pessoas riram de emoção. Helena estava deslumbrante em um vestido simples de renda branca, flores do próprio jardim da fazenda no cabelo. Rodrigo, desconfortável no terno formal, não conseguia parar de sorrir. Seus olhos não saíam dela. "Rodrigo Ferreira", o padre disse enquanto o sol se punha atrás deles, tingindo tudo de dourado. "Aceita Helena como sua esposa, para amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe." Rodrigo olhou para Helena, para os olhos dela brilhando de felicidade, e pensou em como a vida podia ser estranha. Há 1 ano, ele era um homem morto por dentro, vivendo sozinho, sem propósito. E agora estava aqui, prestes a se casar novamente, prestes a ter uma família novamente. "Aceito", ele disse, a voz firme e clara. "Aceito com todo o meu coração." "E você, Helena Almeida?" O padre continuou. "Aceita Rodrigo como seu esposo para amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe." Helena olhou para Rodrigo, para o homem que salvara seu filho e salvara ela no processo. Pensou em como o amor podia aparecer nos lugares mais inesperados, como um fazendeiro silencioso poderia ser exatamente o que ela precisava. "Aceito", ela sussurrou, "com todo o meu coração. Então, eu os declaro marido e mulher." "Pode beijar a noiva." Rodrigo puxou Helena para perto e a beijou enquanto os convidados aplaudiam. Gabriel pulou entre eles, abraçando ambos, gritando de alegria. E ali, naquela fazenda isolada que antes era um símbolo de solidão, uma nova família nascia. A vida que seguiu foi mais doce do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Helena se mudou para a fazenda com Gabriel, e juntos transformaram a casa. Os quartos vazios foram preenchidos com vida. Um virou o quarto de Gabriel, pintado de azul com prateleiras cheias de projetos de madeira que ele fizera. Outro se tornou um escritório onde Helena administrava seus negócios de forma mais tranquila. Mas a maior mudança foi no galpão. Rodrigo não trabalhava mais sozinho. Ele e Gabriel passavam horas lá lado a lado criando. Rodrigo descobriu que ensinar era tão gratificante quanto criar. Gabriel descobriu que tinha talento para carpintaria,
mãos habilidosas que criavam coisas bonitas. E Helena observava, seu coração tão cheio que às vezes doía. Via seu filho feliz, confiante, crescendo forte. Via seu marido, não mais o homem assombrado que conhecera na feira, mas alguém em paz, alguém completo. Foi ideia de Helena expandir o trabalho de Rodrigo. Você poderia fazer isso para outras crianças, ela disse uma noite, deitada nos braços dele. Próteses como a de Gabriel, dispositivos adaptativos. Há tantas famílias que não podem pagar os equipamentos caros. Rodrigo estava hesitante no começo. Eu não sei nada sobre administrar um negócio. Só sei fazer as coisas. Então você faz as coisas? Helena sorriu. E eu administro o negócio. Somos uma equipe, lembra? Assim nasceu o Projeto Sofia, nomeado em honra da filha que Rodrigo nunca teve chance de conhecer. Helena financiou discretamente a expansão do galpão, a compra de materiais, a contratação de ajudantes. Rodrigo criava as próteses e dispositivos, cada um personalizado para a criança específica. Eles não cobravam. Helena tinha dinheiro suficiente das empresas que herdara, e ela via isso como a melhor forma de usá-lo. Devolver esperança para famílias que achavam não ter opções. O projeto cresceu. Começou com 1 ou 2 crianças por mês, depois 5, depois 10. Famílias viajavam de longe para trazer seus filhos, ouvindo histórias sobre o carpinteiro mágico que fazia milagres de madeira. Gabriel se tornou o pequeno ajudante oficial. Ele ajudava a receber as crianças, mostrava para elas sua própria perna, contava sua história. Vê, eu posso correr, pular, fazer tudo, e você também vai poder. Rodrigo via no sorriso de cada criança um reflexo de Gabriel. Via na gratidão dos pais um reflexo de Helena. E pela primeira vez desde a morte de Júlia, sentia que sua vida tinha propósito além de apenas sobreviver. Gabriel crescia rápido. A cada poucos meses precisava de ajustes na prótese e Rodrigo estava sempre lá fazendo melhorias, incorporando novas técnicas. A perna de madeira simples se tornou uma obra de arte mecânica, com articulações cada vez mais sofisticadas. Mas mais importante que a perna era o menino que a usava. Gabriel florescia. Entrou para uma escola na cidade menor, onde as crianças o aceitaram não apesar da prótese, mas incluindo ela. Alguns achavam legal, queriam ver como funcionava. Gabriel explicava orgulhosamente, falando sobre como seu pai fizera especialmente para ele. Seu pai. Gabriel chamava Rodrigo assim naturalmente agora, e cada vez que ouvia, o coração de Rodrigo se apertava de uma forma boa. Ele era pai, de verdade. Não biologicamente, mas em todos os sentidos que importavam. Helena também transformou. A mulher tensa e assustada que conhecera na feira se tornara confiante, radiante. Ela sorria mais, ria mais alto. Expandiu seus negócios de forma inteligente, usando parte dos lucros para financiar o Projeto Sofia e outras iniciativas de caridade. Dona Beatriz tentou criar problemas algumas vezes, espalhou rumores, tentou influenciar parceiros de negócios contra Helena. Mas a comunidade ralou ao redor deles. As pessoas viam a felicidade óbvia da família, o bem que faziam. Os rumores caíam em ouvidos surdos. Eventualmente, Dona Beatriz desistiu. Foi vista pela última vez, mudando-se para outra cidade, derrotada não por dinheiro ou poder, mas por algo muito mais simples: amor genuíno. 2 anos depois do casamento, em uma manhã de primavera, Helena acordou se sentindo estranha, enjoada, tonta. Rodrigo estava preocupado e insistiu que ela fosse ao médico. Helena riu dele, disse que era só um bug estomacal. Mas quando o teste deu positivo, quando o médico confirmou que ela estava grávida, o mundo parou. Helena tinha 36 anos. Não achava que poderia ter mais filhos, não depois de tudo que passara. E Rodrigo ficou branco quando ela contou. Eu não sei se consigo fazer isso de novo, ele admitiu naquela noite, sentados na varanda. E se acontecer de novo? E se eu perder você? Helena pegou o rosto dele entre as mãos. Não vai acontecer, não vai. Temos os melhores médicos, todo o suporte necessário. Eu estou saudável. É diferente desta vez. Você não pode prometer isso, Rodrigo sussurrou, as lágrimas escorrendo. Júlia também achava que estava tudo bem. Você está certo, Helena concordou. Não posso prometer, mas posso prometer que vou lutar. Por você, por Gabriel, por esse bebê.
Vou lutar com tudo que tenho. E você vai estar lá comigo, não vai? Não vou enfrentar isso sozinha. Rodrigo a puxou para um abraço apertado. Não, nunca mais estará sozinha. Eu prometo. Gabriel ficou extasiado com a notícia. Vou ser irmão mais velho. Vou ensinar ele a fazer coisas de madeira. Vou proteger ele sempre. A gravidez foi monitorada de perto. Helena fez todos os exames, visitou especialistas, seguiu cada recomendação à risca. E Rodrigo estava lá para cada consulta, segurando sua mão, enfrentando seus medos. Os meses passaram. A barriga de Helena cresceu. E com cada ultrassom mostrando um bebê saudável, os medos de Rodrigo diminuíam. Não desapareciam completamente. Nunca desapareceriam. Mas ele aprendeu a viver com eles, a não deixar o medo controlar sua felicidade. A bebê nasceu em uma noite de verão. O trabalho de parto foi longo, mas sem complicações. Rodrigo estava na sala, segurando a mão de Helena, sussurrando encorajamento, enfrentando cada contração com ela. E quando finalmente ouviram o choro, quando a enfermeira colocou a bebê nos braços de Helena, Rodrigo desabou. Chorou, como não chorava desde a morte de Júlia. Mas estas eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Sofia, Helena sussurrou, olhando para o rosto perfeito da filha. Sua Sofia chegou. Rodrigo beijou Helena, beijou a bebê, segurou ambas como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. Porque eram. Gabriel entrou logo depois, os olhos arregalados ao ver a irmã. Ela é tão pequena, ele sussurrou maravilhado. Posso segurá-la? Helena ajudou Gabriel a sentar na cadeira ao lado da cama, colocou Sofia cuidadosamente em seus braços. O menino olhou para a irmã com um amor tão puro que todos na sala se emocionaram. Oi, Sofia, Gabriel disse baixinho. Eu sou seu irmão mais velho, Gabriel, e vou cuidar de você para sempre. Prometo. Rodrigo olhou para sua família, para a esposa exausta, mas radiante, para o menino que amava como filho próprio, para a bebê que era um milagre que não achava que merecia. E percebeu algo. A dor nunca desaparece completamente. As perdas do passado sempre estarão lá, cicatrizes no coração que nunca vão sumir totalmente. Mas é possível construir algo bonito mesmo assim. É possível encontrar amor depois da tragédia, alegria depois do sofrimento, família depois da solidão. E às vezes, tudo o que precisa é a coragem de estender a mão quando alguém cai, a coragem de criar algo bonito para um estranho, a coragem de amar de novo, mesmo com medo. Anos mais tarde, quando Gabriel tinha 16 anos e Sofia 8, eles estavam todos no galpão trabalhando em um projeto juntos. Gabriel, agora alto e forte, trabalhava em uma prótese para uma criança nova que vinha visitar no dia seguinte. Tinha se tornado um carpinteiro habilidoso, tão bom quanto Rodrigo. Sofia, usando um avental que arrastava no chão, lixava cuidadosamente uma peça pequena, a língua entre os dentes em concentração. Era uma visão que deixava Helena radiante toda vez. Rodrigo estava ensinando uma nova técnica quando parou, olhando ao redor, para o galpão cheio de projetos, para a casa visível através da janela, com varal cheio de roupas coloridas, para os campos verdes onde Trovão, velho mas ainda forte, pastava tranquilo. Para Gabriel, não mais o menino assustado da feira, mas um jovem confiante pronto para conquistar o mundo. Para Sofia, que herdara a risada da mãe e a paciência do pai. Para Helena, ainda tão bonita quanto no dia que conhecera, cabelos com alguns fios brancos agora, mas olhos brilhando de contentamento. Esta era sua vida. Não a vida que planejara, não a família que imaginara quando jovem, mas talvez fosse ainda melhor porque fora construída de pedaços quebrados, reconstruída com amor e propósito. Em que você está pensando? Helena perguntou, aproximando-se e passando o braço pela cintura dele. Estou pensando, Rodrigo respondeu beijando o topo de sua cabeça, que às vezes os presentes mais bonitos vêm embrulhados em dor, que as famílias mais fortes são aquelas que escolhemos construir, não as que nascem prontas, e que eu sou o homem mais sortudo vivo. Helena riu, aquele som que ele nunca cansava de ouvir. Sortudo porque encontrou uma viúva teimosa com um filho aleijado? Sortudo, Rodrigo corrigiu, porque um menino corajoso me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Porque uma mulher incrível me mostrou que posso amar de novo sem trair o passado.
E porque ambos me deram algo que achei que tinha perdido para sempre. O quê? Um lar. Gabriel olhou para eles, sorriu. Vocês são melosos demais. Sofia, vê isso. É assim que adultos apaixonados agem. É meio nojento, mas também legal. Sofia riu, jogando serragem no irmão. Gabriel riu também, começando uma guerra de serragem que logo tinha todos rindo e gritando. E naquele galpão, cercados por madeira e ferramentas, por projetos inacabados e sonhos realizados, uma família celebrava não apenas o que tinham, mas tudo o que superaram para chegar ali. Porque no fim, não é sobre as perdas que enfrentamos. É sobre o que construímos depois. É sobre estender a mão mesmo quando estamos quebrados. É sobre acreditar que segundas chances são possíveis, que amor pode curar, que as famílias mais bonitas são aquelas que escolhemos criar. E tudo começou com um simples ato de bondade. Um pedaço de madeira cuidadosamente esculpido, uma perna para um menino que precisava muito mais que andar, precisava de esperança.